Quero acompanhar, vamos acompanhar como acontece uma aula de tênis. Essa é uma das modalidades esportivas que tem recebido destaque nas redes sociais. Não só pelo exercício físico, mas também pela moda e também pelo estilo. Vamos acompanhar. Estamos acompanhando um jogo treino de tênis. Os jogadores aqui pertencem à segunda classe do esporte, que tem 5 categorias. Iniciantes, quarta, terceira, segunda e a primeira classe dos grandes profissionais. Cada um aqui começou a prática por um motivo. A paixão pelo esporte é comum a todos. Meu começo foi um pouco... A gente começou jogando tênis, aqui tinha umas quadras ali onde era um antigo verão, no condomínio próximo à minha casa. E a gente começou a bater uma bola e começou a trocar uma bolinha, comecei a me apaixonar pelo esporte. E aí, de lá até aqui faz 15 anos, 20 anos que eu não parei de jogar tênis. Eu comecei a jogar tênis na época da pandemia, que era um momento em que você não podia juntar muitas pessoas para praticar, por exemplo, esportes coletivos como futebol, voleibol. E aí o tênis surgiu aqui no condomínio, também foi a época que eu mudei aqui para o condomínio, como uma possibilidade de não deixar de praticar esporte, se movimentar. O tênis promove também uma interação social muito grande, é uma resenha, como a gente fala na prática esportiva, é muito bacana, muito legal de interagir com a turma do tênis, além de ser um esporte formidável do ponto de vista físico e mental. Eu comecei num clube onde meu pai trabalhava, eu comecei lá juntando garrafa, nessa época eu tinha 10 anos de idade, quando eu juntava garrafa. E aí lá no clube antigo clube Tabajaras, fizeram uma quadra. E aí eu passei a cuidar dessa quadra. E aí entrou um professor lá e eu fiquei como boleiro dele. Era pegador de bola. E aí o professor dando aula, eu ia observando, escutando. Depois pedia a raquete emprestada e ficava de frente para a parede tentando aplicar aquilo que o professor estava falando para o aluno dele. E aí eu fui indo, brincando, batendo bola, tudo. Depois apareceram algumas pessoas que iam jogar, eles não sabiam o que fazer. Aí como eu tinha escutado direitinho e observado lá com o professor, eu ia passando algumas orientações simples, mas sempre dizendo, eu acho que é isso, não tenho certeza. O Fábio e o João Batista, além de profissionais e já terem participado de campeonatos, viraram professores. Vamos tirar algumas dúvidas, principalmente de iniciantes, sobre esse esporte de origem inglesa e que é considerado um dos mais completos, pois requer agilidade, concentração e preparo físico. A primeira dúvida é a técnica usada. A base, ela é ensinada, principalmente para as crianças, né? Através de algumas brincadeiras, por exemplo, no tênis a gente direto tem que estar em movimento. Então eu costumo utilizar perna de formigueiro, que nada mais é do que a criança ficar correndo no mesmo lugar. E aí faz o split, que é uma hora que ele salta, abre um pouco as pernas, mantendo uma base firme, para que durante o tênis isso ocorre direto, consiga devolver a bolinha com precisão. A quadra para praticar o tênis tem também umas demarcações. As linhas dos 2 fundos da quadra são chamadas de linhas de base, ou simplesmente linhas de fundo. As laterais da quadra são chamadas apenas de linhas laterais. 2 linhas, uma em cada lado da quadra, são chamadas de linhas de saque. Quem pratica o esporte já conhece os termos específicos. Quem não tem familiaridade, o professor explica alguns. O vocabulário tem o smash, né, que é como se fosse a cortada do voleibol. Tem o slice, que é a cortada ou a cavada do tênis de mesa. Certo? Tem o lob, que é quando o adversário se aproxima da rede e a pessoa consegue jogar essa bolinha por cima dele, de forma que caia dentro da quadra, como se fosse tipo um chapéu no futebol. E tem um forehand, que é a batida do lado dominante. Se for destro, lado direito, canhoto, lado esquerdo. E tem o backhand, que é o lado contrário. É como se fosse tipo as costas da mão. No caso do canhoto seria do lado direito e do destro do lado esquerdo. Quem me acompanha aqui no Bom Dia News sabe que eu gosto de alguns esportes.
já sou ultramaratona, né, já faço 50 quilômetros. Agora, se tem um esporte que eu nunca joguei, que eu nem sei como é que faz, é tênis. Mas, como tudo tem a primeira vez, hoje vai ser a minha primeira vez. Para o iniciante, quem nunca jogou tênis na vida, qual é a dica que você dá? A melhor dica que eu posso lhe dar é se aventure. Não tenha receios, não tenha medo, entre de cara, que só tem benefícios. Você falou que a gente vai iniciar primeiro numa área menor da quadra. Isso, até porque uma distância maior requer um movimento mais amplo, requer mais força e você, a princípio, precisa controlar esse movimento. Então nós vamos começar com alguns movimentos básicos de controle de bola, depois a gente vai tentar arriscar aí umas rebatidas aí. Vamos lá, vamos jogar tênis. Para quem já se movimenta como eu, o tênis não é tão difícil assim de praticar. O fato é que o corpo precisa de uma sintonia para executar os movimentos. Seja na corrida para alcançar a bola, seja na força do abdômen, o tênis exige também muita atenção. Isso tudo traz vários benefícios. O tênis é um esporte completo. É um esporte que pode ser praticado por todas as idades. A gente vê pessoas idosas competindo em alto nível no tênis, então tem esse diferencial. Trabalha muito a parte física, tanto a parte de força como a parte cardiovascular. Acho que o tênis proporciona desde um bom preparo físico, do ponto de vista do cardio, né, do ponto de vista do pulmão, como também do mental. O tênis é um esporte completo, ele trabalha corpo, mente e principalmente sua área mental. Em um jogo de 1 hora, perde-se de 600 a 800 calorias. Segundo a Federação Internacional de Tênis, o Brasil tem 2,2 milhões de praticantes. A inspiração começou com Gustavo Kirten, o Guga, e hoje temos a brilhante atuação de Bia Haddad.